Tarde a todos os presentes. Estão Boa nos ouvindo tarde. bem? Sim, eu ouço. Opa, maravilha. Pessoal, me chamo João Roberto Lima Bertoldo, eu vou moderar o nosso painel. A princípio, quem iria moderar o painel seria o nosso colega Dr. Rodrigo Joaquim, mas infelizmente não pôde estar presente, então eu vou moderar o painel de vocês, tá bem? É, não somos em muitos os presentes que temos para apresentar. No entanto, Patrícia, eu verifiquei ali que você pediu para fazer a sua apresentação. Sim, por Ser favor. os primeiros. Alguém se opõe a Patrícia ser uma das primeiras a apresentar? Ok, então assim, ó, Patrícia, você na verdade vai ser a segunda a apresentar, tá? Segunda pessoa. Primeira pessoa Sim. nós vamos dar preferência para quem está aqui presente, e daí logo depois a gente passa para você, tudo bem? Obrigada, obrigada. Joia. Então eu convido o professor Dr. Sérgio Roberto de Abreu para apresentar então a nosso primeiro painel. Ele está aqui presencialmente, aqui em São Sebastião. O tema da apresentação dele é sobre o bloco de constitucionalidade e eficácia das sentenças da Corte IDH no Brasil, desafios do controle de convencionalidade no Estado Social de Direito. Nós vamos expor os slides aqui do professor Sérgio. Só um minutinho para até que a gente consiga espelhar aqui os nossos slides. Todos veem os slides? Sim, vê-se bem. Sim, professor Sérgio, está com o senhor a palavra. Tá? Muito obrigado. Bom, minha saudação a todos, principalmente gostaria de agradecer à Universidade de Deusto e ao Ibirujur pela organização desse evento e pela possibilidade de nós estarmos participando das suas atividades. Bom, o meu tema é sobre o bloco de constitucionalidade e a eficácia das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil, desafios do controle de convencionalidade no Estado Social de Direito. O problema central da minha pesquisa, que está em andamento, e esta é uma parte da minha pesquisa, é, centra-se no estudo que pode ser no seguinte problema de pesquisa: em que medida a integração das normas interamericanas ao bloco de constitucionalidade brasileiro é capaz de transformar a realidade das instituições públicas e garantir a justiça material prometida pelo Estado Social de Direito. Então, nós estamos trabalhando aqui numa transição do Estado isolacionista para o constitucionalismo multinível, onde no Estado liberal clássico, né, o foco é a garantia formal da legalidade, ou seja, não se preocupa com a transformação da realidade social, e que a liberdade não é simplesmente um conceito abstrato, mas é uma possibilidade concreta para todos os indivíduos. Então, o foco sai da garantia formal da legalidade para a busca de uma justiça material e redistributiva, uma postura do Estado que passa da abstenção estatal das liberdades negativas para uma postura de prestações positivas, buscando uma igualdade real. E também saindo do conceito da soberania isolacionista e geograficamente limitada para um diálogo entre o direito interno e o direito internacional como condição de validade. Então, esses são os pressupostos importantes, né, da visão desse Estado. A centralidade está justamente na dignidade humana, como um vetor material de justiça
e limite intransponível do Estado, ou seja, é necessário que haja um mínimo existencial possível, né, dentro de uma perspectiva interna de Wing Sarlet, onde todos devem ter acesso a direitos básicos como saúde, educação, trabalho e segurança, firmando assim o princípio da dignidade da pessoa humana que está na nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, e que buscamos lá em Kant, né, a ideia de que o homem possui um valor intrínseco e não um preço. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela vem desenvolvendo e ampliando esse conceito para o que se chama de projeto de vida, né? O projeto de vida é mais do que simplesmente um conceito abstrato, né? Mas sim a capacidade dos indivíduos se autodeterminar, de autodeterminar a sua existência, e em que as violações de direitos humanos vão interromper o seu plano de vida. Então, cada violação de direitos humanos acaba interrompendo o projeto de vida que a pessoa desenvolve. Então, ela é preciso desenvolver e se autodeterminar a sua existência de forma digna. A Constituição abandona o teto fechado e permite a efetuação de uma normativa internacional. Isso vai gerar, então, o que se chama um bloco de constitucionalidade, que é a superação de uma visão estritamente formalística, né, como um controle de constitucionalidade que é simplesmente baseado na Constituição, para um controle mais amplo, em que o bloco de constitucionalismo ele engloba não só a Constituição, mas também os tratados internacionais de direitos humanos e também as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós vamos ter uma distribuição espacial das normas de direitos humanos, como ela se encontra hoje, né, dentro da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. A nível constitucional, nós temos, então, a mudança em 2004, que através da emenda constitucional 45, onde exige que os tratados internacionais de direitos humanos sejam aprovados em 2 turnos por 3/5 de votos do Congresso, um voto qualificado. Isso torna o Tratado de Direito Internacional de Direitos Humanos uma norma constitucional. Mas também vamos ter as normas supralegais, que são aquelas decorrentes da jurisprudência do STF, no recurso extraordinário 466-343, relator o ministro Gilmar Mendes, onde os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados no rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, então eles são considerados supralegais. E a nível da legalidade, nós temos as leis ordinárias, atos normativos, que são totalmente subordinados aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, como é que vai se enfrentar o conflito normativo entre essas hierarquias de lei, entre o direito interno e o direito internacional? Através do princípio pro homine, ou seja, há um sistema, um filtro de proteção que, quando há colisão, ou seja, a lei nacional diverge da proteção convencional, é, a mitigação em direitos humanos do critério estrito da hierarquia é suspenso. E qual é a saída? A saída é a norma que confere proteção mais ampla e favorável à dignidade humana, e isso que deve prevalecer de forma absoluta. Então, a jurisprudência interamericana ela tem se expandido dinamicamente, e o conteúdo do bloco normativo, né, ele não é estático, então ele é dinâmico. E o conjunto, né, de ações que a Corte Interamericana vem desenvolvendo, ela busca fixar um mínimo de execução, um mínimo aceitável para o cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos. Daí surge, então, dentro desse bloco de constitucionalidade, o controle de convencionalidade, que vai garantir o efeito útil dos tratados contra as leis regressivas. Então, se a lei representa um retrocesso perante o corpo juris interamericano, né, devemos fazer essa pergunta, e se ela não representa um retrocesso, então ela vai ser aplicada dentro do princípio de complementariedade. Então, se a lei nacional ela não fere e não retrocede aos postulados interamericanos, ela vai ser aplicada de forma complementar. Ou, se ela fere, aí ativa-se os mecanismos de controle de constitucionalidade, onde o magistrado deve realizar esse controle de convencionalidade, afastando a lei doméstica para a proteção internacional dos direitos humanos. Então, nós vamos ter uma filtragem bastante ampla hoje dentro do sistema brasileiro, que parte do Poder Judiciário, em que os juízes em todas as instâncias têm o dever de ofício de afastar as normas conflitantes,
o Ministério Público, dentro da sua atividade de fiscalização de convencionalidade, e o poder executivo, a administração pública, que deve orientar as suas condutas dentro dos padrões de proteção de direitos humanos interamericanos. Então, as sentenças da Corte, né, elas vão ter elas apresentam dois formatos, dois pontos importantes, que é a coisa julgada, ou seja, ela é obrigatória o cumprimento pelo Estado, mas também é coisa interpretada. Ela vincula os Estados, mesmo que não sejam partes no litígio, a seguir as decisões das sentenças emanadas pela Corte. No Brasil, a eficácia ela é direta, imediata, sem necessidade de homologação do STJ, e ela também vai estabelecer uma ratio decidendi, ou seja, vai integrar permanentemente o constitucionalismo brasileiro. Qual é o efeito prático? Na coisa julgada, as reparações pecuniárias, as medidas de restituição e a satisfação imediata. Na coisa interpretada, a orientação, né, a orientação para que as decisões das autoridades nacionais sigam os preceitos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, o que nós encontramos hoje é um certo abismo, né, de uma soberania seletiva perante as condenações internacionais. Ou seja, algumas condenações brasileiras, alguns pontos resolutivos são cumpridos, em parte, né, principalmente quando há indenizações, mas, por outro lado, nós temos uma resistência institucional, que é a punição dos agentes, é o caso da lei da anistia, é o caso das tensões desses casos, principalmente do caso Gomes Lund, a guerrilha do Araguaia, e também as reformas estruturais, que são as resistências corporativas, principalmente no campo da segurança pública, como é o caso Favela Nova Brasília. Então, aí gera um vácuo, né, de cumprimento dessas decisões. Bom, o que tem avançado um pouco no nosso sistema, mas bem lentamente, é os órgãos de controle doméstico que precisam reforçar as engrenagens de conformidade. O Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, editou, em 1922, uma recomendação para que os juízes, né, observem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, os tratados interamericanos de direitos humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana. O Ministério Público, na mesma esteira, tem uma recomendação também que reconhece o efeito vinculante das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E mais recentemente, agora em março, foi editada a Recomendação 168, que, além de reforçar a Recomendação 123 de 22, ela vai dar um salto importantíssimo, porque vai criar o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça entende que todos os juízes também são juízes interamericanos. Então, eles precisam aplicar os tratados internacionais de direitos humanos, eles precisam aplicar a jurisprudência, cumprir os mandamentos da corte, fazer interpretações e desenvolver uma hermenêutica adequada a essas decisões, e também vai criar uma capacitações para os juízes, para os funcionários, e criando também as unidades de monitoramento das decisões que vão apoiar os juízes para enfrentar aqueles casos mais complexos. E em junho agora recente, de 2026, foi sancionada a Lei 15.434, que cria o Departamento de Monitoramento das Decisões de Direitos Humanos, né? Então, de monitoramento e fiscalização. Esse órgão ele já existia, mas é muito criado administrativamente, não, agora ele foi criado como lei dentro da estrutura do Conselho. Então, isso, do Conselho Nacional de Justiça. Então, isso é um avanço significativo, né, um passo significativo que o Poder Judiciário brasileiro dá, justamente para efetivar no campo da magistratura a inserção do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Assim, para finalizar, que o nosso tempo também é bastante exíguo, é só uma comunicação, né? A eficácia das sentenças interamericanas é um termômetro definitivo da integridade democrática. A proteção dos direitos humanos não reconhece fronteiras, né? O desrespeito a uma sentença internacional é, em última análise, um ataque ao próprio fundamento republicano. O bloco de constitucionalidade não é retórica, é imperativo jurídico da sobrevivência e o Estado social, como se colocou ali, né? As recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça transformam o juiz brasileiro num juiz interamericano.
A soberania hoje é responsabilidade compartilhada no plano supranacional e a consolidação, né, pelo Estado brasileiro da eficácia, né, do diálogo jurisdicional e do controle multinível da execução das sentenças emanadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil, nesses 22 casos que já foi submetido à condenação, em somente um caso ele foi absolvido e somente cumpriu a sentença de 2 casos. Os demais casos ainda pendem de cumprimento e de efetividade no seu cumprimento. Então, era isso que eu gostaria de apresentar nesse painel de hoje. Obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Professor Sérgio, muito estimado e querido aqui, nosso amigo e colega, que não se contentou em só explanar, mas nos deu uma aula de controle de convencionalidade. Professor Sérgio, muito obrigado. E eu vou, dado o nosso tempo, considerando todas as explanações do professor Sérgio, que foram extremamente esclarecedoras, passou desde a lei nacional até a coisa julgada inclusive, nos falou sobre as recomendações do próprio CNJ. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, para que ela fale a respeito do seu trabalho. A Patrícia Anjos Azevedo e Marco Miguel Pereira Rodrigues. A audição técnica especializada e as responsabilidades parentais em Portugal. Patrícia, a palavra está com você. Muito boa tarde, muito obrigada por me permitirem de facto apresentar antes, porque eu tenho um outro compromisso de trabalho a seguir. Portanto, eu vou aqui apresentar na íntegra o artigo, porque o meu colega também não está presente por questões profissionais. Portanto, basicamente, nós temos aqui um trabalho sobre a audição técnica especializada e as responsabilidades parentais em Portugal. A audição técnica especializada é uma parte eventual da tramitação do processo. Portanto, não existem todos os processos de regulação das responsabilidades parentais, nem em todos os processos de alteração das responsabilidades parentais. Fazendo primeiro uma breve introdução, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, artigo 36, número 5, os pais têm o dever de educação e manutenção dos filhos, o que se traduz no que se chama responsabilidades parentais. As responsabilidades parentais pertencem aos pais até à maioridade dos seus filhos, 18 anos. No entanto, depois dos 18 anos, em Portugal, ainda pode ser devida pensão de alimentos, por exemplo, quando os pais não estejam juntos, até que o filho complete 25 anos de idade e desde que se encontra a estudar. Portanto, os pais devem velar pela segurança e saúde dos filhos, sustentá-los, dirigir a sua educação, representá-los e administrar os seus bens. Quanto aos menores, é fácil de perceber esta questão, portanto, quando os pais não estejam juntos, independentemente de terem sido casados ou não, de facto, o progenitor não convivente, que pode ser o pai, mas também pode ser a mãe, por norma as crianças ficam com a mãe quando são mais pequenas, mas há exceções, de facto, o progenitor que não vive com os filhos terá que pagar uma pensão de alimentos, que pode ser uma prestação fixa, um valor fixo mensal, atualizável, por exemplo, anualmente, de acordo com a inflação, outra taxa qualquer, ou então, cumulativamente, e processa-se muitas vezes, uma comparticipação nas despesas complementar a essa prestação fixa, nas despesas de saúde e educação. Portanto, e os filhos maiores, entre os 18 e os 25 anos, podem ainda receber essa pensão de alimentos e mais os suplementos para a saúde e educação, se ainda estiverem a completar a sua formação. Isto é assim desde 2015, com a Lei 122/2015, de 1 de setembro. Portanto, aqui a lei passou a determinar que se mantém automaticamente a prestação de alimentos aos filhos maiores, que já vinha da menoridade, até que, de facto, eles completem a formação académica no limite com 25 anos. Pronto, mas depois esse dever pode cessar com a irrazoabilidade da manutenção da prestação de alimentos. Por exemplo, que o filho maior viola o dever de respeito, auxílio e assistência, que também é um tema que já trouxemos aqui a um congresso do Iberojur. O importante neste contributo, de facto, é falar da audição técnica especializada, por uma questão de tempo vou-lhe chamar simplesmente ATE, que são as siglas da audição técnica especializada. Esta é uma forma de tentativa de resolução dos litígios fora do tribunal, portanto, o processo pode estar em tribunal para a regulação das responsabilidades ou para alteração,
como muitas vezes na maioridade é comum, haver uma alteração, porque já não se verificam responsabilidades parentais, mas verifica-se a obrigação de prestar alimentos, e portanto os progenitores podem entender, um deles ou o próprio filho maior, que de facto se justifica uma alteração, até se pode justificar também uma alteração de valor para menos ou para mais na pensão de alimentos, e portanto um dos progenitores ou o próprio filho intenta a ação e depois isto chega ao juiz. No entanto, o juiz, de facto, e já vou explicar de que forma, pode, eventualmente, no âmbito do processo, enviar os progenitores, eventualmente o filho, principalmente se ele for maior de 12 anos ou maior de idade, portanto maior de 18, pode enviá-los para o ATE, que funciona junto da Segurança Social, que vai conversar, digamos assim, com as partes e tentar chegar a um acordo fora do tribunal e depois o tribunal homologa. Digamos que sai do tribunal e depois volta, é na tramitação do processo. Portanto, infelizmente, nós sabemos que são raros os casos em que os progenitores têm uma relação de amizade, não é? Se tivessem uma relação de amizade, não iam para tribunal com estas situações, resolviam sem sequer ir a tribunal e a qualquer tipo de instância, e, portanto, este problema traduz-se em um avolumado de litígios relacionados com estas matérias que chegam aos tribunais de família e menores. Muitos dos litígios nem sequer têm a ver com a questão, por exemplo, de com quem ficam a viver os filhos ou ao regime de visitas, etc. Muitos dos litígios, infelizmente, baseiam-se tão simplesmente na questão monetária e, portanto, das duas uma, ou o progenitor que já estava obrigado a pagar não paga e está em incumprimento, claro, isto é potencialmente grave para a criança ou para o jovem, ou então, efetivamente, é paga a pensão de alimentos, mas o progenitor que está com os filhos entende que é preciso um valor superior, por exemplo, e portanto isto aqui muitas vezes dá asa a litígios. Portanto, quando há estas situações, o progenitor com quem residem os filhos vai muitas vezes de facto a tribunal e portanto existe na lei 141/2015, que é o regime geral do processo tutelar cível, que regula este tipo de processos, um processo que se aplica às providências tutelares cíveis e incidentes, como é o caso da questão da prestação de alimentos. Quanto aos princípios, estamos a falar aqui dos princípios que decorrem da intervenção da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, a simplificação instrutória, a oralidade, o consenso, a audição e a participação da criança tanto quanto possível. Por norma, uma criança que tenha 12 ou mais anos, ou um jovem de 18 ou superior, participa também. Pronto, e portanto o espírito desta lei, apesar dela muitas vezes referir a criança, ela abrange também, claro, os adolescentes e os maiores de idade. Portanto, muitas vezes a lei diz as crianças, os jovens adultos, muitas vezes, não é? Dos 18 aos 25. Pronto, e portanto, basicamente, este regime vem prever efetivamente quando o juiz entender por conveniente, portanto, isto é uma fase eventual do processo, esta audição técnica especializada, que vem regulada especificamente no artigo 23 do tal regime do processo tutelar cível. Portanto, aqui pretende resolver-se conflitos por via da obtenção de consensos junto da Segurança Social, ou seja, fora do tribunal, numa entidade pública de Portugal, mas que não é um tribunal. É composto o ATE, a Audição Técnica Especializada, por equipas de assessoria técnica da Segurança Social, assistentes sociais e pessoas, portanto, ligadas a zelar pelo bem-estar das crianças, seja as crianças que não têm proteção dos seus pais, por exemplo, e que estão à ordem do Estado, ou as outras crianças, na defesa do interesse delas, quem diz crianças diz as tais crianças ou jovens, portanto o juiz a todo o tempo durante o processo pode, é o que diz a lei, ordenar sempre que considere necessário a tal ATE com vista à obtenção de um consenso. Esta ATE consiste na audição das partes, normalmente então os pais, os progenitores, e muitas das vezes a tal criança, principalmente se ela tiver 12 anos ou mais. E, portanto, esta audição visa a avaliação diagnóstica das competências dos pais, da questão monetária também, assim como aferir a disponibilidade para o acordo, designadamente para salvaguardar o superior interesse da criança. Portanto, aqui a ideia é centralizar a informação trazida pelas partes e tentar chegar a um consenso com, digamos assim, os bons ofícios dos técnicos da Segurança Social. Depois,
basicamente, se conseguir um acordo, o acordo vai para tribunal para ser homologado pelo juiz e fica resolvido. Se não se conseguir um acordo, portanto, o ATE, os técnicos da Segurança Social que fizeram essa audição técnica especializada, comunicam ao tribunal que não foi possível obter um consenso e depois o tribunal avança com a tramitação do processo para uma sentença proferida pelo juiz. Costuma-se dizer mais vale um mau acordo do que uma boa demanda e, portanto, se calhar seria melhor as partes terem chegado a um acordo, porque, digamos assim, a resolução da questão por parte do juiz na sentença pode não agradar às partes e depois isto leva a mais demoras, portanto, isto pode levar eventualmente portanto, a recursos para tribunais superiores, etc. Para concluir, quero apenas dizer que, de facto, portanto, a informação que resulta do ATE, sendo ela no sentido de um acordo ou não, para depois prosseguir então o processo, não havendo acordo, é bastante importante. Apresenta claramente uma economia de esforço para o tribunal, porque, no fundo, isto serve para desentupir os tribunais. Os tribunais não ficam com a carga de ter que proferir sentenças para todas as situações, porque a taxa de sucesso é muito grande. Por norma, as partes chegam a um acordo no final desta audição técnica especializada. Quando não chegam, eventualmente não há outro remédio senão esperar pela sentença proferida pelo juiz, que nem sempre vai agradar às partes, porque eventualmente a parte que perder vai querer recorrer para tribunais superiores. No entanto, temos aqui de facto algumas situações em que os pais não conseguem, como eu disse, chegar a este acordo e, portanto, temos de facto uma morosidade nos tribunais bastante grande. Da nossa experiência pessoal com estas matérias, nós sabemos que há processos que, por exemplo, podem entrar quando a criança é menor e depois prolongar se ela já é maior, ou então entram quando o jovem é maior e acabou de entrar na universidade e depois o processo anda 3, 4 anos em tribunal e ele, entretanto, já acabou o curso e, portanto, infelizmente, os tribunais não andam com a rapidez que nós quereríamos e a audição técnica especializada ajuda a essa celeridade, mas se não houver boa vontade das partes, se não houver o acordo, os processos continuam a demorar muitos anos em tribunal e num processo deste género eu diria que é irrazoável, porque admitindo que efetivamente, imaginem, a questão monetária e é preciso mais dinheiro para fazer face às despesas da criança, efetivamente a demora pode não se justificar. Também há casos em que efetivamente o pedido é só porque sim, mas nos casos em que o pedido não for só porque sim, acaba por ser injusto para a própria criança que não beneficia com as guerras dos seus pais. Muito obrigada pela atenção e se quiserem fazer alguma questão, ainda posso permanecer aqui mais algum tempo e daqui a pouco tenho uma reunião. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. A gente realmente, assim como pelo que eu percebo e pela tua fala, nós pensamos parecido no sentido de que realmente a melhor opção muitas vezes é o acordo e as pessoas, as partes, têm que botar isto na balança, né? Até quanto tempo vale entrar com uma demanda e aguardar um processo se as partes podem resolver logo. E às vezes vale a pena até mesmo fazer um mau acordo e resolver o problema mais cedo possível do que fazer uma demanda e ganhar muito e quem sabe nunca ganhar. Isso. Bom, nós vamos respeitar, Patrícia, o teu tempo, afinal de contas você já pediu para ser uma das primeiras e vamos deixar você poder participar do teu outro compromisso. Muito obrigado, viu, Patrícia? Foi muito Obrigada. esclarecedora a tua palestra, vamos dizer assim. Muito Muito obrigada. obrigado. Continuação de bons Abraço. trabalhos e peço desculpa por me ausentar. Obrigada. E parabéns ao Iberojur, na pessoa do Dr. Fábio Veiga, que eu já conheço há muitos anos. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. E estão aqui presentes a Yennefer Mursuri Yanes, né, Yennefer? Hola. Olá. Jennifer, então eu passo a palavra a ti. O trabalho da Jennifer é sobre mecanismos de proteção de los derechos fundamentales en el sector de la salud à luz del Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. Me desculpem, o meu espanhol não é bom, mas eu No, acredito que deu disculpen para a entender um mí, pouquinho, né? que soy el gato negro de la sala. Por, ¿Se ve por la favor. presentación? ¿La presentación se visualiza? ¿La podéis ver?
Sim. Perfecto. Sim, Bueno, já está na tela já, Jennifer. Pode perfecto, estar contigo a palavra, pode ficar bem tranquilo com relação ao tempo. Eu vou pedir para que perfecto, você, se você conseguir respeitar 10 minutos, excelente. Se extrapolar um pouquinho, não tem problema também, tá bom? perfecto. Me cronometro. Listo, vamos allá. Bueno, primero voy a presentar, discúlpenme en serio de no poder adaptarme a ustedes y hablar en portugués, tengo que hacer esta presentación en castellano. Bueno, yo soy investigadora predoctorada en la Universidad del País Vasco en el grupo de investigación de ciencias sociales jurídicas aplicadas a las nuevas tecnociencias y también miembro de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano, junto a mis compañeros Elena y John, que han coordinado este congreso. Y también, bueno, ya aprovecho para agradecerles por toda la coordinación y también al equipo de Iberoyud, que han hecho un gran trabajo y por poder hacer esta presentación. Bueno, mi propuesta se enfoca en los mecanismos de protección de los derechos fundamentales a la luz del reglamento de inteligencia artificial en un sector tan sensible como es el de la salud. Y es que probablemente los que estemos presentes y ya la ciudadanía, pues ya empieza a ser consciente del potencial transformador que encierra la inteligencia artificial en la sanidad, ¿no? Y es que promete cosas que durante décadas han sido una simple aspiración y que parece que ya se empiezan a hacer una realidad. Desde diagnósticos más tempranos y precisos, tratamientos más personalizados, una gestión sanitaria mucho más eficiente y equitativa, pero también todo lo bueno también conlleva unos riesgos para los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ¿cómo podemos proteger los derechos fundamentales de las personas en el despliegue de sistemas de inteligencia artificial en el sector de la salud? Bueno, pues aquí tendríamos que pensar en trasladar a este ámbito el gran conocido principio de responsabilidad proactiva que tanto se hablaba en el ámbito de la protección de datos, y es que parece que también ese es el enfoque del reglamento de inteligencia artificial. Este reglamento fue publicado, recordemos, en julio de 2024, que tiene un enfoque piramidal basado en el riesgo que supone dichos sistemas según la finalidad y contexto de uso. Tenemos desde los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable que se encuentran prohibidos por el reglamento de inteligencia artificial. Luego tenemos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que en el ámbito de la sanidad nos encontramos los productos sanitarios, los sistemas de triaje de pacientes en un contexto de urgencias, los sistemas destinados a establecer el acceso a servicios y prestaciones esenciales como es asistencia sanitaria, los seguros de vida y de salud. Y luego tenemos más abajo los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, que están permitidos por el reglamento, pero sujetos a obligaciones adicionales de transparencia. Y en último lugar, los sistemas de IA de riesgo mínimo, que estos no tienen que cumplir obligaciones requeridas en el reglamento, pero sí que se pueden adherir sus agentes a códigos de conducta de manera voluntaria. Pues bien, para materializar este principio de esta responsabilidad proactiva o parte de los agentes implicados, el reglamento articula una serie de mecanismos que van a operar todos ellos de forma sinérgica y que pueden ser muy interesantes para poder proteger los derechos de los ciudadanos. El primero de ellos tenemos el sistema de gestión de riesgos, que va a ser la piedra angular de todo el cumplimiento normativo. Esta la tiene que realizar el proveedor del sistema de IA y va a ser un proceso iterativo y continuo que se va a ejecutar de forma planificada a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Se va a componer de tres fases. En primer lugar, se identifican y se analizan los riesgos y luego se estiman y se evalúan de manera mucho más detalladas, para posteriormente pasar a la tercera fase, donde se implementan las medidas posibles a aplicar en caso de que se materialicen dichos riesgos. Luego tenemos otro mecanismo u otras obligaciones que establece el reglamento que son muy importantes, y es que la fiabilidad técnica y ética de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo va a depender de la calidad de los datos con los que se entrenan los modelos. Y es que el reglamento exige que los datos de entrenamiento, validación y prueba tienen que ser, en la medida de lo posible, pertinentes, representativos, libres de errores y completos. Para ello se va a requerir además un sistema integral de gobernanza que dure todo el ciclo de vida del dato. También nos encontramos en el reglamento de inteligencia artificial un sistema de gestión de sesgos que es muy importante de cara a evitar posibles situaciones de discriminación de los algoritmos, donde se van a poder tratar de manera excepcional, con unas garantías estrictas y de forma justificada, el tratamiento de categorías especiales de datos personales. Aquí va a jugar un papel muy importante el espacio europeo de datos de salud, porque va a permitir precisamente que se pueda acceder de manera lícita a datos fiables en un entorno de tratamiento seguro.
Además, es interesante que se puede disponer de una etiqueta de calidad de datos donde ya te acredita que todos esos datos de entrenamiento de los modelos cuentan con las garantías y calidad exigidas, que podría incluso servir para cumplir las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial, y así evitamos también sobrecarga excesiva de documentación. Otras obligaciones importantes y otro mecanismo fundamental va a ser las medidas de supervisión humana, y en este sentido señalo que tiene que ser significativa. ¿Qué implica esto? Que se tengan que desarrollar los sistemas de IA con interfaces humano-máquina que permita una vigilancia efectiva por personas físicas, que no puede ser un gesto simbólico, tampoco una validación automática. Por tanto, el facultativo tiene que tener una autoridad y competencia real para que pueda cuestionar, modificar o invalidar los resultados del algoritmo e incluso interrumpir el sistema de forma segura si llegase el caso. Aquí el gran desafío con el que nos vamos a encontrar va a ser hacer frente al llamado sesgo de automatización, que es esa tendencia excesiva, que ya la estamos viendo en la sociedad, a confiar de manera excesiva en los resultados del algoritmo sin cuestionarlos. Creo que este va a ser nuestro mayor reto. Luego, otro mecanismo importantísimo, el sistema de evaluación de impacto en derechos fundamentales. Este procedimiento, a diferencia de los anteriores, tiene que ser llevado a cabo por el responsable de despliegue, es decir, el centro sanitario que va a implementar el sistema de inteligencia artificial. Va a ser un presupuesto inexcusable para el despliegue del sistema de IA, y en este sentido he traído una metodología que ha desarrollado la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que separa en tres fases. Primero, se hace una planificación y determinación del alcance del sistema de IA que se va a implementar en el centro, donde se identifican cuáles son los derechos potencialmente afectados y los pacientes. Luego se recopilan los datos y se analizan los riesgos de manera que se cuantifique la probabilidad y la gravedad del daño, teniendo en cuenta de que no puede haber un riesgo cero, en todo caso sería bajo. Y luego tampoco van a caber compensaciones de derechos, es decir, se analiza derecho por derecho, no un grupo de derechos. Algo es súper importante de cara a materializar este procedimiento. Y luego, en tercer lugar, se hace la gestión de riesgos, que es las medidas que se vayan a utilizar o a implementar para poder hacer frente a cada uno de los riesgos identificados. Este procedimiento es interesante porque va a ir muy en línea de cómo se haga el sistema de gestión de riesgos. Entonces, hay un encuentro importante entre ambos. Ahora bien, todos estos mecanismos que he recogido pues, se sostienen de algo imprescindible, y ese es el deber de alfabetizar en materia de inteligencia artificial, porque ninguno de ellos va a operar si antes no se materializa esta alfabetización. Hablamos de una alfabetización que trasciende la mera capacitación técnica. Los proveedores y responsables de despliegue tienen que garantizar que su personal comprende realmente el funcionamiento y los riesgos del sistema. Se trata de que el facultativo que vaya a implementar dicho sistema pues sea capaz de interpretar los resultados de salida con un espíritu crítico. En ese sentido, nos encontramos en un momento vital en el que hay que formar a todo el personal, y hablamos de una formación que, a mi juicio, no puede ser una formación de mero trámite para adquirir un título como si fuese una plena burocracia, sino que los profesionales tienen que adquirir una formación de calidad que les capacite de manera real para poder implementar estos sistemas. Por tanto, para ir cerrando, estos mecanismos hemos visto que no funcionan de manera aislada, sino que se trata de un sistema integral de garantías cuya implementación sinérgica pues, constituye una auténtica arquitectura de protección proactiva. Por tanto, la eficacia reside en transformar las obligaciones formales del reglamento en una práctica ética y jurídicamente responsable que esté orientada a las personas, teniendo en cuenta, como siempre, que la tecnología tiene que permanecer siempre subordinada a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Y bueno, hemos acabado en tiempo, así que ya con esto Muito obrigado, cerraríamos. Jennifer. Muito obrigado, Jennifer. Eu vou te fazer uma pergunta, mas só a título de curiosidade. Se você puder voltar no teu último slide, é possível? Mas não tem problema. Se não tem como voltar no slide anterior, não tem problema também. Me diz uma coisa. Eu vi que vocês já chegaram à conclusão que a tecnologia ela sempre deve ser subordinada, né? Para que ela tenha, Total. para que se tenha de forma efetiva a verdadeira mecanismo de proteção. Então,
A proposta seria, só para ver se eu entendi, a proposta seria um, um mecanismo de proteção projetado um mecanismo de proteção em IA, mas projetado somente por profissionais para que eles façam essa verificação. Seria mais ou menos Ujú, isso? ujú. Sí, creo que el foco hay que ponerlo ahora mismo, en el momento en que nos encontramos, en la formación y y en una formación de verdad, porque yo he hecho cursos muchas veces, así de veces, o cursos online que realmente me da un título y luego no sé. He tenido un título sin saber. Entonces yo, o sea, es que ya es una inquietud ya personal. Y sé que en los trabajos muchas veces funciona así, que te hacen un curso online para dar siguiente, que te den el certificado y ya está, pasar. Y no. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, porque estamos en un momento vital de mucha incertidumbre, que la Unión Europea no para de hacer normas. O sea, yo estoy con mi tesis doctoral en este ámbito y es que ya la voy a tener que modificar porque ya me ha aprobado otro reglamento. Es, y O siempre lo que que comentas, parece, vamos por é, detrás. o que parece é que tem uma grande preocupação, né? E, e não é somente uma preocupação, é um medo real, né? Medo real do que nós já temos e que não estamos conseguindo realmente regular. Ao mesmo Ujú, tempo que, quem sabe, a gente, com muita regulação, pode acabar inviabilizando o desenvolvimento tecnológico. Então, é uma balança que a gente ainda não conseguiu equilibrar, né? eso es. Podemos, Bom, tenemos, en España se pueden sacar cosas, se podemos adaptar. A veces también pecamos de demasiado, es lo que dices, demasiada regulación. Igual tenemos que intentar enfocar también lo que tenemos, cómo adaptarlo, porque es caótico. Pues luego te vas a un sector, ciberseguridad, te vuelves loco. Responsabilidad, hay mucha inseguridad. Una parte ya se ha atado, la otra sim. siempre por Jennifer, detrás. vou te agradecer, graças por ter participado, muito interessante o seu A tema. ustedes, a É, ustedes. inclusive, é um tema que em 15 minutos é muito difícil de falar e você conseguiu consolidar isso nos slides, achei isso muito interessante. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente poder conversar e debater, inclusive, o meu mestrado no Brasil, ele é também voltado a essa área, esse viés tecnológico. Então, por conta disso também, isso me atrai bastante. Muito Es muy obrigado, bien. graças, Jennifer. A ti, muchas gracias. Eu vou só vou fazer uma chamada aqui com os que estão presentes com relação aos demais trabalhos que ainda não apresentaram. O Gustavo Olímpio de Mendonça está presente? Não. Lucas Matheus Marques do Nascimento, Mercília Pereira Gonçalves. Então, a todos os presentes, eu agradeço a participação de todos. Vamos encerrar os nossos painéis aqui, uma vez que todos que estavam presentes já apresentaram todos os temas muito interessantes, desde o controle de convencionalidade do professor Sérgio, da, do tema da professora da Patrícia sobre a questão dos acordos e responsabilidade parental em Portugal. E, Jennifer, não preciso nem te dizer o quanto eu gostei do teu tema, foi excelente. Muito obrigado, viu? Graças. Obrigada.